Imagine fechar os olhos hoje, no conforto do seu quarto, um lugar só seu, talvez, com suas coisas, seu espaço pessoal, um refúgio. Agora volte 2000 anos no tempo, para a Galileia, para uma vila humilde, onde as pessoas descansavam, onde encontravam refúgio da dureza do dia. Não era como o seu quarto, era diferente, e essa diferença, ela revela muito sobre a vida, as emoções, a fé do povo que viveu no tempo de Jesus. Entre nessa casa. Sinta o cheiro da terra úmida misturado ao aroma fraco de fumaça e do cozido simples que alimentou a família. Ouça os sons da noite começando lá fora. Talvez o balido distante de uma ovelha. O vento soprando. Não havia quartos separados para cada pessoa. A família toda, ou grande parte dela, dormia junta, no mesmo cômodo, no chão, sobre esteiras simples feitas de palha ou junco. Pense nisso. A total falta de privacidade que conhecemos hoje. Os corpos cansados se acomodando lado a lado. Em algumas casas, talvez as mais abastadas, havia uma plataforma elevada de barro ou pedra, um lugar um pouco mais protegido, talvez para os pais ou os avós. Mas a regra era a proximidade, a partilha forçada do espaço mais íntimo. Era ali, naquele espaço simples e compartilhado, que as últimas palavras do dia eram ditas. Talvez uma oração em voz baixa, agradecendo pela comida, pedindo proteção para a noite. Talvez os pais contassem histórias antigas do povo de Israel, a luz fraca de uma lamparina a óleo. Era um lugar de descanso, sim, mas também de união, de calor humano contra o frio da noite, um lugar onde a fé se misturava ao cansaço diário, um lugar tão simples que o próprio Jesus, muitas vezes, não tinha onde reclinar a cabeça. Aquele quarto simples era mais do que um lugar para dormir. Era o palco dos sonhos e dos pesadelos de um povo, onde as preocupações com a colheita que podia falhar, com a doença que podia chegar, com a opressão romana que pesava, eram levadas para o silêncio da noite, onde a esperança de um Messias era sussurrada antes de adormecer. Imagine o peso daquele dia, de todas aquelas vidas, sendo deixado ali no chão de terra, sob o teto de palha ou barro, e a manhã chegando, trazendo de volta a dura realidade, que os acompanhou mesmo durante o sono. A primeira luz entra pelas frestas. Não há despertadores. O corpo simplesmente sente a mudança na luz, no ar. Alguém se mexe na esteira ao lado. O chão de terra ainda guarda o frio da noite. Lentamente, um a um, eles se levantam, dobram as esteiras. O espaço de dormir se transforma de novo no espaço de viver. Não há luxo, não há conforto, apenas a funcionalidade nua e crua. O cheiro de pão começa a surgir. Talvez o pão que foi assado no dia anterior e guardado, agora duro, mas alimento. Ou talvez o fogo seja aceso para assar um pão fresco, um luxo nem sempre possível. Sinta o aroma simples e vital do pão no ar. A água é buscada, talvez de um poço comunitário. Cada gota é preciosa. O rosto é lavado, rápido. Não há espelhos para vaidades. Apenas a preparação para mais um dia de luta. E enquanto comem o pão seco, molhado talvez num pouco de azeite ou água, os olhos se encontram. Há palavras ditas em voz baixa. Preocupações sussurradas. A colheita. Será que vai ser boa este ano? O imposto. Como vamos pagar? A doença do vizinho. Será que vai chegar até nós? A fé se mistura ao sabor simples do pão. Uma oração rápida antes de sair. Um pedido silencioso por força, por provisão, por proteção. Para enfrentar as ruas de terra, o sol que já começa a aquecer, o peso invisível das expectativas e das dificuldades. Imagine o peso que cada um carregava ao sair por aquela porta baixa. Não apenas o peso físico das ferramentas ou dos jarros, mas o peso da incerteza, o peso de ser um anônimo num mundo grande e muitas vezes cruel. Eles saíam para o campo, para o mercado, para o trabalho braçal.
Deixavam para trás o refúgio simples da casa, levando consigo a esperança frágil e a fé resiliente. O que os esperava lá fora? Que encontros teriam? Que dores ocultas levariam consigo para as ruas empoeiradas? Saindo da casa simples, você não entrava na solidão. A rua era uma extensão do lar. Os vizinhos estavam ali, a poucos passos. O ar já carregava os sons e cheiros da vila acordando. Poeira levantando com os primeiros passos mais apressados. O balido das cabras, o cacarejo das galinhas. Casas de barro e pedra, uma ao lado da outra, com portas baixas e poucas janelas. Mas a vida acontecia do lado de fora. Não havia privacidade como conhecemos. Todos viam todos. Sabiam das dores, das alegrias pequenas, das lutas secretas. Se uma criança adoecia, a vila inteira ficava sabendo. Se a colheita de alguém falhava, o peso era sentido por muitos. Imagine carregar sua dor silenciosa por aquela rua. Cada rosto que você encontrava era um espelho, um julgamento ou talvez um consolo não verbalizado. A fé não era apenas para dentro de casa ou para a sinagoga no sábado. Ela era vivida ali, no meio da poeira, dos empurrões no mercado improvisado, das conversas sobre o tempo e os impostos. Era na forma de cumprimentar o próximo, na disposição de ajudar ou não, na maneira de reagir a uma injustiça. Jesus caminhou por ruas exatamente assim. Viu esses mesmos cenários humanos. Conheceu essa falta de anonimato. Ele não fugia das pessoas, mas buscava a solidão com o Pai, muitas vezes depois de estar no meio da multidão. Pense na mulher que tocou em suas vestes. Sua aflição era íntima, mas a esperança a impulsionou para o meio da rua, no meio da multidão que o seguia. Sua cura aconteceu ali, à vista de todos. A fé daquele povo não era um hobby particular, era a própria trama da vida deles, exposta, compartilhada, vivida sob o olhar constante dos outros e sob o olhar atento do céu. Quanta coragem era preciso para simplesmente viver o dia a dia com suas dores e sua fé, quando não havia para onde correr, onde se esconder, mas talvez houvesse conforto nisso também, em saber que você não estava sozinho na sua caminhada de poeira e fé, que a comunidade, com todos os seus defeitos, era o corpo que carregava a história, a fé e a esperança de um povo. O sol da Galileia não perdoava, castigava a pele, levantava a poeira, secava a garganta. O trabalho não era em escritórios frescos ou fábricas com máquinas. Era no campo, sob o céu aberto, com ferramentas simples e o próprio corpo como principal instrumento. Imagine a sensação da terra seca sob os pés, o peso da enxada, o suor escorrendo nos olhos, o cheiro forte da terra recém-mexida, misturado ao cheiro do próprio esforço. O cansaço que começava cedo e só terminava quando a última luz do dia se apagava. Homens curvados sobre a terra, mulheres carregando jarros pesados d'água, artesãos moldando o barro ou a madeira com as mãos calejadas. Cada dia era uma luta pela sobrevivência, pelo pão na mesa, pela água para beber, pelo pouco que tinham. Não havia aposentadoria, não havia feriados prolongados. O ritmo era ditado pela natureza, pelas estações, pela necessidade urgente de plantar, colher, construir, vender. O corpo doía, as mãos rachavam, as costas protestavam. E no meio desse esforço físico brutal, onde estava a fé? Ela estava ali, na oração silenciosa antes de começar o trabalho, pedindo força, na esperança de que a chuva viria na hora certa. Na gratidão por um dia de trabalho que rendeu o suficiente para alimentar a família. Pense em Jesus. Ele não era um estudioso recluso, era carpinteiro. Suas mãos conheceram a aspereza da madeira, o peso das ferramentas. Ele sabia o que era o cansaço físico, o valor do trabalho honesto. Ele via o suor no rosto dos pescadores, dos agricultores, e entendia a profundidade da luta deles. A parábola do semeador não era uma teoria distante para aquele povo, era a vida deles. A semente caindo na terra boa,
ou entre espinhos, o cuidado necessário para que a colheita não fosse perdida. A total dependência de fatores que estavam fora do controle humano. Era nesse cotidiano de esforço e incerteza que a fé se tornava mais real. Não era sobre grandes milagres o tempo todo, mas sobre a força para levantar mais um dia, a esperança de que o trabalho renderia frutos, a confiança de que, mesmo na escassez, Deus não os abandonaria. O cansaço no fim do dia não era apenas físico. Era também a exaustão da alma que esperava, que confiava, que temia. Mas era também a alma que encontrava, no silêncio da noite que chegava, a força para acreditar que o amanhã, apesar de incerto, estava nas mãos daquele que cuida dos lírios do campo e das aves do céu. Depois do trabalho sob o sol, a volta para casa trazia mais uma luta, a da mesa posta ou não posta. A comida não era farta, longe disso. A refeição principal muitas vezes era pão de cevada, duro, seco, talvez molhado em azeite ou vinagre para amolecer. Imagine o sabor repetitivo. O mesmo gosto dia após dia, sem a variedade que temos hoje. Mas aquele pão era a vida, era o resultado do trabalho duro, da terra que, se Deus quisesse, tinha produzido, da mão que tinha amassado e assado. Sinta o cheiro simples, quase rústico, do pão assado no forno de barro. E junto com o cheiro, sinta a preocupação. Havia o suficiente para todos, para hoje e para amanhã. A fome era uma sombra constante, pairando sobre as vilas, especialmente nos tempos de seca ou praga. As mulheres preparavam sopas simples de lentilhas ou grãos, talvez alguns vegetais, se a horta tivesse sido generosa. Carne, um luxo raro, reservado para festas ou sacrifícios. O peixe era mais comum perto do mar da Galileia, mas ainda assim não era garantido. Pense na oração que Jesus ensinou: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." Para aquele povo, essa frase não era uma formalidade, era um grito da alma, um pedido urgente pela necessidade mais básica: o pão de hoje. E garantia mínima para sobreviver mais um dia. Eles sabiam o que era ter o estômago vazio, o que era ver os filhos com fome, o que era depender totalmente da providência divina para o alimento mais simples. Cada migalha era valorizada, nada era desperdiçado. Jesus viu essa fome, sentiu essa fome no deserto. Ele sabia que a vida não era só pão, mas ele também sabia o quanto o pão era essencial para a vida. Ele multiplicou pães e peixes, não apenas para mostrar seu poder, mas porque teve compaixão da fome real e física daquelas multidões cansadas e famintas. Naquele ato simples de comer o pão de cada dia, havia uma profunda lição de fé e dependência. Não era sobre ter em abundância, mas sobre confiar que o necessário viria. Era sobre gratidão pelo pouco. Era sobre a esperança de que o Deus que alimentou Israel no deserto ainda cuidava do seu povo. A mesa simples, muitas vezes no chão, era um altar de gratidão e de súplica, onde a fome física encontrava a fome da alma por algo mais, algo que só o Messias poderia trazer. No meio da rotina de trabalho, fome e cansaço, havia um peso invisível: a doença. Não havia hospitais modernos, remédios eficazes. Uma febre, uma infecção, uma ferida que não cicatrizava. Podia ser uma sentença. Imagine o medo de adoecer e não ter quem cuide. O medo de ver um filho definhar sem poder fazer nada. O medo de uma epidemia se espalhando pela vila, levando vidas sem distinção. Sinta o cheiro do desespero no ar quando alguém caía doente. O cheiro de ervas caseiras usadas na tentativa de curar, misturado ao cheiro da febre alta. Ouça o som da tosse persistente na casa ao lado, o gemido baixo de dor que atravessava as paredes finas. Muitas doenças eram vistas não apenas como problemas físicos, mas como sinais espirituais. Pecado, maldição,
Isso adicionava uma camada terrível de vergonha e isolamento ao sofrimento físico. Pense nos leprosos, forçados a viver fora dos muros da cidade, gritando impuro, impuro, para alertar sobre sua presença. A dor da doença era dupla, a física e a da exclusão. A dor de ser evitado, de ser considerado amaldiçoado, de perder o contato humano, o abraço, a proximidade da família. E no meio desse cenário de vulnerabilidade, surge Jesus. Ele não temia a doença, não se afastava dos doentes. Pelo contrário, ele ia até eles, tocava nos intocáveis, falava com os excluídos. Sinta a emoção daquele toque, a mão de Jesus estendida para um leproso, não apenas curando a pele, mas restaurando a dignidade, o pertencimento. A voz de Jesus dizendo, eu quero, seja limpo. Ele curou febres, cegueira, paralisia, doenças que a medicina da época não podia sequer entender. Ele não pedia um atestado de boa conduta moral para curar. Sua compaixão ia além do julgamento humano. Ele via a dor que os homens viam como castigo. Ele via como uma oportunidade de manifestar o amor e o poder do Pai. A fé para aquele povo não era uma abstração. Era a última esperança diante da doença incurável. Era a crença de que havia um poder maior que podia intervir, que podia tocar onde as mãos humanas não podiam, que podia curar o que parecia impossível. Aquelas curas não eram apenas milagres, eram sinais. Sinais de que o reino de Deus estava próximo, onde a dor seria aliviada, onde os excluídos seriam aceitos, onde a vida, em sua plenitude, seria restaurada, onde o toque do divino alcançava o mais profundo sofrimento humano. Naquela vida simples e dura, a dor não era uma estranha. Ela visitava as casas, sentava-se à mesa. E uma das dores mais profundas era a perda de alguém amado. Num mundo onde a vida era frágil, a morte podia chegar sem avisar. Imagine o silêncio que caía sobre uma casa onde a vida tinha acabado de partir. Um silêncio pesado que logo seria quebrado pelo som do lamento. As carpideiras, mulheres que vinham chorar com a família, elevavam suas vozes num pranto alto, ritualístico. Rasgavam as vestes, jogavam cinzas sobre a cabeça. Era uma explosão pública de dor. Mas por baixo desse lamento externo havia a dor silenciosa, aquela que ninguém via. A mãe que perdia um filho pequeno. Sinta o vazio nos braços dela. O marido que perdia a esposa. Sinta a solidão que de repente enchia a casa antes compartilhada. O órfão. Sinta o medo e a incerteza no olhar de uma criança que perdeu seu amparo. Como se levantava depois de uma perda assim? Onde encontrar consolo quando tudo parecia perdido, quando o futuro se tornava um borrão de incerteza e saudade? A vida tinha que continuar. O trabalho chamava. A fome não esperava a dor passar. E no meio dessa dor humana tão real, Jesus apareceu. Ele não evitou o luto. Foi até ele, viu a viúva de Naim, que perdia seu único filho. Sinta a compaixão nos olhos dele ao ver aquela mulher sozinha, com sua dor exposta. Ele não apenas sentiu pena, ele agiu. Tocou no esquife, parou o cortejo fúnebre. Ele chorou com Maria e Marta pela morte de Lázaro. Sim, o próprio Messias sentiu a pontada da dor humana, da saudade, da tristeza pela perda. Ele não era um Deus distante, insensível ao nosso sofrimento. Ele conhecia a dor de perder alguém. Para aquele povo, ver Jesus diante da morte era ver a esperança confrontando o desespero. Era ver que a vida, mesmo ceifada, não era o fim absoluto. Que havia um poder que podia ir além do túmulo, que podia restaurar o que parecia irremediavelmente perdido. A fé naqueles momentos de luto era a âncora. Era a crença de que, mesmo que a dor dilacerasse a alma, havia um que via cada lágrima, que ouvia o lamento silencioso que os homens não escutavam. Nem toda lágrima caía no chão. Algumas eram guardadas no céu.
E a esperança, mesmo pequena, sussurrava que a última palavra não seria da morte, mas daquele que é a própria vida. Mas a vida não era apenas dor e cansaço. Mesmo na dureza do cotidiano, havia momentos de respiro, de alegria simples, de celebração, pequenas ilhas de paz no mar agitado da existência. Imagine o som da flauta e do tambor numa festa de casamento na vila, o riso das crianças correndo, o cheiro da comida, um pouco mais especial sendo preparada, o vinho, mesmo que pouco, sendo compartilhado com alegria. Eram momentos raros, é verdade, mas intensamente vividos. A união de duas vidas, a esperança de uma nova família, era um motivo para a comunidade inteira celebrar, esquecer por um instante as preocupações. Ou pense no silêncio diferente que caía sobre a vila na chegada do sábado, o Shabat. Um dia sagrado, separado, o trabalho parava. As ferramentas eram deixadas de lado. O fogo, aceso antes do pôr do sol, mantinha o calor, mas o esforço cessava. Sinta a atmosfera de quietude, o cheiro do pão especial assado para o sábado, a luz suave das lamparinas acesas ao entardecer, marcando o início do descanso. As famílias reunidas não para trabalhar, mas para estar juntas, para estudar as escrituras, para orar. Era um tempo de reconexão com a família, com a comunidade e, acima de tudo, com Deus. Uma pausa obrigatória no ritmo frenético da sobrevivência. Um lembrete de que a vida não se resumia ao trabalho e à comida, mas tinha um propósito maior, uma dimensão espiritual. Jesus respeitava o sábado, participava das celebrações na sinagoga, mas ele também mostrou que o sábado era feito para o homem e não o homem para o sábado, que a compaixão e a cura não podiam esperar um dia para acontecer. Ele trouxe um novo olhar sobre o descanso sagrado, um olhar que priorizava a vida e o bem-estar humano. Aqueles momentos de descanso, de oração, de estudo, de celebração, eram o alimento para a alma. Eram eles que davam força para enfrentar a semana que viria. Eram neles que a esperança se renovava. A esperança de um tempo em que o descanso seria completo, em que a alegria não seria passageira, em que a presença de Deus seria constante e plena. Mesmo na casa mais humilde, na mesa mais simples, no silêncio do sábado, havia um vislumbre do sagrado. Um lembrete de que a vida, com todas as suas dificuldades, era um dom. E que a fé não era apenas para os momentos de desespero, mas também para os momentos de gratidão e de paz. Para encontrar o divino no meio do humano, o eterno no meio do tempo. Caminhamos por essas ruas de poeira e pedra. Entramos nas casas simples. Sentimos o cheiro do pão e da fumaça, o peso do trabalho e da doença. Vimos a dor do luto e a alegria contida das celebrações. Testemunhamos a fé vivida no dia a dia, sob o olhar dos vizinhos e o peso da opressão. Essa era a vida do povo no tempo de Jesus. Uma existência sem os confortos que consideramos essenciais. Uma vida onde a fragilidade humana era exposta a cada amanhecer, onde a incerteza era a regra e a segurança um sonho distante. E foi nesse cenário, nessa realidade crua e palpável, que a saga divina se manifestou de forma mais íntima, não em palácios, mas no meio da poeira, não entre os poderosos, mas entre os simples, os cansados, os que carregavam fardos pesados. Sinta o impacto da presença de Jesus naquele mundo. Ele não trouxe soluções mágicas que eliminaram instantaneamente a pobreza, a doença, a opressão. A vida continuou dura, mas ele trouxe algo mais profundo. Ele trouxe dignidade aos marginalizados, esperança aos desesperados, cura aos doentes, não apenas do corpo, mas da alma que se sentia amaldiçoada. Ele trouxe perdão aos pecadores, mostrando que o peso da culpa podia ser removido. Ele sentou-se à mesa com eles, comeu o mesmo pão simples, caminhou pelas mesmas estradas empoeiradas, conheceu suas dores, suas alegrias, suas dúvidas. Ele não era um Deus distante,
mas um Deus conosco, Emanuel. A fé daquele povo, moldada na fornalha da dificuldade, encontrou nele seu cumprimento. A esperança de um Messias não era apenas por um líder político que os livrasse dos romanos, mas por alguém que pudesse tocar a profundidade de suas necessidades humanas e espirituais. A história deles é a nossa história. A busca por refúgio, o cansaço do dia a dia, a fome por algo mais, o medo da doença e da perda, a necessidade de descanso e de celebração, a fé que nos sustenta. 2000 anos se passaram. Nossas casas são diferentes. Nossas lutas têm outras formas. Mas a essência humana, a busca por sentido, a necessidade de esperança, a dor que sentimos, permanecem as mesmas. E a saga divina continua. Aquele que caminhou pelas ruas da Galileia, que sentou-se nas casas simples, que tocou os doentes e chorou com os que choravam, continua a ser a resposta para a fome mais profunda da alma humana. A luz que dissipa a escuridão, a esperança que vence o desespero, a vida que triunfa sobre a morte. A saga divina não terminou na cruz ou no túmulo vazio. Ela ressoa em cada vida que encontra nele o seu verdadeiro lar, o seu descanso, o seu pão de cada dia, a sua cura e a sua esperança eterna.